Olá, a partir de agora é comigo e a gente dá início a mais uma edição do quadro Olho no Olho. Esse quadro começou há poucos dias, você já tem acompanhado, estamos recebendo aqui todas as terças-feiras um convidado nesse estúdio, que é o nosso estúdio 2, um ambiente diferente, em que a gente pode ter uma entrevista mais concentrada, como o próprio nome do quadro diz. Aqui do meu lado, Dimas Dantas. Boa noite, Dimas. Boa noite, Ney. Boa noite, amigos que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui com esse novo formato de programa que você, de fato, introduziu agora. Você está parecendo Espiridião Amin nessa tela aí. Bota a tela dividida aqui pra gente, tá vendo? Espiridião Amin. Não sei nem se Espiridião Amin ainda está circulando por aí no Congresso Nacional. Foi mas governador lá do Espírito Santo, de Santa Catarina, né? Isso. Só que... Olha, esse novo quadro ele tem esse propósito, né? Isso da gente trazer uma entrevista mais concentrada, em que a gente pode aqui, olho no olho, de fato, tratar com o nosso entrevistado daquilo que as pessoas muitas vezes têm curiosidade de saber e não têm a oportunidade de perguntar. Nós estamos aqui para isso. Só deixando claro, inclusive, que apesar do quadro ser olho no olho, nós não estamos frente a frente, certo? Estamos de lado, mantendo, inclusive, um certo distanciamento social. Dimas, nós vamos tratar nessa entrevista, certo, de alguns aspectos históricos. O Dimas hoje não está aqui como um comentarista, né, como normalmente faz parte do programa, mas como protagonista de várias histórias que nós vamos contar. Dimas Dantas foi vice-prefeito em Santa Cruz do Capibaribe, vereador, presidente da Câmara, tem a sua carreira política, que é bastante conhecida aos arredores, inclusive em toda a região do estado, mas foi também jogador de futebol, teve uma carreira como jogador de futebol. E vamos falar também sobre esses momentos. Dimas, eu queria começar um pouco sobre essa questão pública, para a gente voltar, né? Vamos fazer o inverso da ordem cronológica. Tratar um pouco sobre a questão pública, depois a gente volta um pouquinho sobre a sua carreira no futebol. Mas para entender o seguinte, eu vou trazer uma lembrança que eu tenho, não sei se ela é a inicial, certo? Que foi um programa que você tinha, acho que na Rádio Vale, e havia, eu lembro do slogan, era Dimas Dantas, a voz do povo. Foi aí que começou, de fato, as suas aparições públicas em Santa Cruz? Foi, Ney. De fato, quando eu fui convidado, isso era um programa que nós fazíamos, nessa época só existia a Rádio Vale do Caparibe em Santa Cruz, e nós tínhamos um programa que participava eu, o Hildo Teixeira e o Antônio Carlos, que é o Antônio Sulanca. E na época nós, de fato, fazíamos um programa ao meio-dia para 1h da tarde, e nesse período o prefeito era Aragãozinho. E de fato foi um período que teve uma repercussão muito grande esse programa, e foi daí que realmente eu me tornei uma pessoa mais pública em Santa Cruz de Caparibe. Apesar que antes, como eu disse você, quando eu cheguei a Santa Cruz de Caparibe, eu jogava futebol e já era de uma certa forma muito conhecido na cidade. Esse programa, ele tinha um aspecto popular, certo? Mas eu lembro que você fazia muitos desabafos e muitas vezes muitos ataques, né? Isso foi o que lhe posicionou politicamente. Quem eram os alvos naquela época? Nós tínhamos um formato do programa, onde Antônio Carlos, Antônio Sulanca, eu e Hildo ficávamos no estúdio, e Antônio Carlos ia às ruas, e lá identificava os problemas que tinham, e nós fazíamos uma cobrança à administração pública. E de fato, todos que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa muito enfática naquilo que falo, eu não sou pessoa de estar com arrudez no que digo e no que penso. E a verdade é que esse programa teve uma repercussão enorme na cidade, inclusive, prejudicando não, mas levando a administração de Aragãozinho a uma situação muito complicada junto à população. Vocês eram os calos do governo Aragãozinho naquela época. E como foi a primeira eleição, no caso? Você foi candidato, então, na época em que foi o Padre Bianchi? Foi exatamente na sucessão de Aragãozinho. O Padre Bianchi contra o Hernando. Pronto. Só para você ter uma ideia, a sociedade, as pessoas que nos assistem, terem uma ideia, nesse período, Aragãozinho, o Padre Bianchi, que era o franco favorito da eleição, nós criamos uma situação que, de fato, o Hernando também é uma pessoa muito carismática, que eu sempre costumo dizer que, para mim, eu conheci dois líderes carismáticos. Eu não conheci o Padre Zuzinha. O Padre Zuzinha, apesar de ter feito meu casamento, mas eu politicamente não o conheci. E nesse período, durante a campanha do Padre Bianchi, houve um fato que foi marcante na campanha. Quando eu me lancei candidato a vereador, deixa eu explicar por que eu fui candidato a vereador. Eu fui por causa de Agostinho Rufino. Agostinho certa vez me encontrou na rua e disse a mim que eu não seria candidato se eu não quisesse.
Porque ele até usou uma expressão que eu vou usar aqui. Ele disse, olha, Dimas, o cavalo está selado, você só não monta se não quiser. E eu fui candidato, entrei na eleição, sinceramente, o meu contato com as pessoas era muito pouco, porque, como eu disse, meu programa era no estúdio, eu não tinha acesso às pessoas. Mas tive uma votação na época muito boa, e nesse período, aí é onde é o detalhe que eu quero contar da campanha de Hernando, que foi uma marca, na época, muito forte. Eu, durante um guia eleitoral, eu tomei conhecimento que o pai do padre Bianchi vivia esculhambando ali no oitão da igreja o grupo que tinha convencido o padre Bianchi a ser candidato. Inclusive isso foi muito mal interpretado até pelo próprio padre Bianchi, que foi soltado como se eu tivesse induzido o pai dele, e eu, ao contrário, nem conheci o pai dele, nunca tive nenhum acesso ao pai dele. Mas quando eu cheguei no estúdio para fazer o guia, me disseram essa história, que o pai dele esculhambava com as pessoas, disse que a mãe dele era revoltada porque não queria que ele se envolvesse com política. E eu pedi a Fred, não sei se algumas pessoas, eu não sei o sobrenome de Fred Antônio Carlos. Se ele não podia falar com o pai dele, se ele não queria dar uma entrevista. E o pai dele, quando eu me esperei 5 minutos depois, chegaram eles dois com o pai. Eu nem fui atrás, quem foi Fred Antônio Carlos, não fui eu que fui atrás. Aí quando chega no estúdio, Ronaldo Pacas não quis fazer a entrevista. E eu disse que se ele me pedir eu faço, sem problema nenhum, não estou aqui fazendo. A primeira pergunta que eu fiz ao pai do padre Bianchi foi, eu recordo que eu perguntei, o senhor está aqui por livre e espontânea vontade? Alguém tentou trazer o senhor? Ele disse, não, eu estou aqui porque eu quero falar o que eu quero. Ele disse dessa forma. Agora, o pai do padre era idoso naquela época, e eu lembro disso, isso foi um impacto muito grande na eleição. Lembro que anos depois fiz uma entrevista com o padre Bianchi, e ele colocou isso como uma mágoa muito grande. Você hoje se arrepende de ter participado dessa gravação? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o pai, mas ele não era um senil, ele era uma pessoa que tinha uma idade, acredito eu, com seus... Ele devia ter seus 60 e poucos anos, ou 70 no máximo, ele não chegaria a isso. Hoje eu estou com 60 anos, então eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que não sei o que estou falando, que é isso. Eu não posso me arrepender. O padre Bianchi deve ter ficado muito magoado, porque sabe que teve um peso muito grande. Segundo uma vez, Augusto disse a mim, Zé Augusto Maia, que ele, quando ouviu essa notícia, esse fato, ele estava no Santo Agostinho. Foi Zé Augusto que me contou isso. E disse que naquele momento você perdia a campanha. Mas isso foi um impacto tão forte, na primeira, só para você ter uma ideia, político é política. Um candidato a vereador convenceu Hernando a retirar o guia, com a entrevista do padre, que ele disse que aquilo ia prejudicar Hernando. Você imagine. Uma coisa que um próprio pai de uma pessoa chega e diz que era um monte de cafajeste que tinha convencido o filho dele, coisa assim que ele diz. Ele é muito forte no que ele fala. E ele dizia, inclusive, que não votaria no padre Bianchi. No padre Bianchi, exatamente. Mas era a revolta, porque ele queria que o padre fosse só padre, ele não queria que fosse outra coisa. E a verdade é que houve uma interpretação, porque é difícil se assimilar uma derrota, principalmente quando você tem uma possibilidade muito grande de vencer. Mas eu digo que eu não me arrependo, porque eu não fiz absolutamente nada, a não ser perguntar ele. Se uma pessoa chegar para mim hoje e me perguntar, Dimas, você apoiaria fulano, eu dizer, e amanhã você a pessoa vai ser responsabilizada por isso? De jeito nenhum. Ora, ele tinha uns degraus, que era ali na rua, acho que era por trás do Bradesco, se não me engano, no estúdio. Ele subiu só, ninguém trouxe ele. Ele veio, ele tinha plena consciência do que estava fazendo. E a verdade é que eu não posso hoje, até lamento que eu estou falando isso, já falei isso várias vezes no rádio, lamento o que aconteceu com o padre Bianchi, muito assim, ele era uma pessoa muito querida aqui em Santa Cruz de Caparibe, não tenho dúvida disso, mas é um ato que eu não posso chegar aqui e fingir, até pela própria circunstância do momento, que o padre Bianchi faleceu há poucos dias, e eu vim agora dar uma de que não me arrependo, não posso dizer isso. Tem alguma coisa que você se arrepende? Eu estou perguntando isso porque o seu posicionamento na política, a sua atuação na política sempre foi de muito ataque. Você não foi uma figura branda na política, você foi uma figura ofensiva aos seus adversários. Alguma coisa você entende que não faria novamente? Hoje, com certeza, eu não deixaria que... Porque eu entendo hoje que eu fui usado por Edson Vieira, quando eu fui vice. Ele tinha uma pesquisa na mão que mostrava que eu era uma pessoa que dava credibilidade à chapa dele. E depois que eu me tornei vice-prefeito, foi que eu vim entender, aliás, nem foi isso, eu vou dizer até o momento que eu entendi isso. Foi quando eu saí da Secretaria da Educação. Porque eu entendi que o interesse não era o que eu pensava, mas na verdade foi simplesmente utilizar a minha credibilidade junto à população. E hoje eu digo... Sim, mas eu me refiro a alguma coisa que você se arrepende de ter participado, isso. Então. Mas eu me refiro ao seguinte, você fez denúncias ao longo da sua vida, você fez acusações na tribuna da Câmara contra adversários,
Você fez acusações nos palanques durante os períodos eleitorais. Houve alguma coisa que depois você percebeu que aquilo não era real, que não deveria ter feito? Eu posso citar hoje, inclusive, agora, eu já disse isso num certo dia, eu acusei Fernando Aragão, pai hoje do atual prefeito, que terminou a acusação que eu fiz não se comprovando. Mas veja bem, o papel de um homem público e do legislativo é, se ele tem uma informação, ele deve procurar levar aquilo a público. Agora, o que eu posso dizer assim que eu me arrependo é de ter levado sem eu ter a certeza daquilo, ter a prova daquilo, do fato que eu estava denunciando, né? Mas a verdade é que eu entendo que o parlamentar, ele não pode se omitir diante daquilo, uma informação que chega, que prejudica a população, porque o papel dele é defender o interesse da população. E eu busquei isso. Talvez não, com certeza eu fiz coisas que eu até nesse momento não posso dizer a você que eu lembro. E eu, como bem disse, confio em você, eu sempre fui um político de ataque. E de ataque, Ney, porque ao longo de 20 anos, eu nunca permiti que ninguém dessa cidade, nem político algum, ou me corrompesse, ou eu me comprometesse de forma que amanhã isso viesse a tolir o direito de eu falar o que eu queria. Então eu sempre tive a liberdade de dizer o que eu queria, porque você vai lembrar de um detalhe. Você lembra de uma gravação que Vânio Vieira apresentou? Sim. De uma reunião, onde o prefeito Edson Vieira, ele faz uma ameaça velada às pessoas que estão presentes ali, a vereadores e tudo, tipo, olha, se fizer isso, eu vou tirar as pessoas que estão dentro do... Foi você que articulou, que esteve por trás das gravações de Vânio Vieira? Ao contrário. Eu aconselhei na época a Vânio a não fazer. Mas, como eu tenho uma ligação, e digo de passagem, não vejo como que o Vânio foi escrachado nessa cidade como se fosse um traidor. Eu não posso aceitar que um homem público faça uma reunião que, de uma certa forma, aquilo vai de encontro ao interesse da população. Não posso admitir isso. Nunca admiti e vou continuar sem admitir. E quando o Vânio fez aquilo, eu fui contra porque eu entendi que aquilo ia ser muito forte para ele. Mas algumas pessoas tinham certeza, como eu tenho uma ligação muito grande com o Vânio, achavam que eu estava articulando aquilo com o Vânio, ou que eu tinha articulado. Jamais. Eu nunca fui pessoa de fazer nada por baixo do pano. Eu sempre disse, as pessoas sempre olharam em mim, ou me mediram com a régua deles. Eu sou uma pessoa que o que eu tenho vontade de falar eu falo, eu não fico procurando palavras nem momentos, não, nem tampouco planejando aquilo que vou fazer. Então essa questão de Vânio, eu citei para dizer que na própria reunião o prefeito ameaça tirar pessoas que tinham cargos na prefeitura. Eu duvido que ao longo de 20 anos um prefeito tenha dito que ia botar alguém que eu indiquei na prefeitura, porque eu nunca indiquei ninguém para a prefeitura. Quem foi que indicou Clécia para ser subsecretária e depois secretária de Educação? Clécia? Não fui eu não. Na verdade foi uma escolha. Joselito, ele tinha sido escolhido primeiro por Edson. E um dia Joselito chamou eu, minha esposa, minha cunhada, e ele estava muito em dúvida se queria ser o secretário, depois ele mesmo desistiu. Agora, Clécia seria uma pessoa que, com certeza, se me perguntasse, eu aceitaria, concordaria que ela fosse. Mas perguntando porque havia uma defesa de Clécia ao seu nome, uma nítida ligação, né, entre você e Clécia. Muito grande, porque assim, na verdade, eu vim conhecer Clécia a partir daquele momento, assim, de ter uma aproximação com ela. Mas uma pessoa que, e ainda que eu indicasse, seria um cargo de secretário, não seria um cargo, que eu quero dizer, de favorecimento a parentes meus, a amigos meus, sob hipótese nenhuma. Agora, Clécia é merecedora demais de qualquer cargo na administração pública, não tenho dúvida. Por que a carreira política de Dimas descontinuou, apesar de não ter havido nenhuma derrota que fulminasse com a sua história? Duas coisas que eu fiquei muito... A questão da vice-prefeitura, do vice-prefeito, isso me deixou muito desconfortável, porque eu sempre fui uma pessoa que apostei nos outros, no sentido de acreditar nos outros. E aquele fato que ocorreu durante esse período como vice-prefeito, eu fui sendo isolado, porque, principalmente quando eu cheguei à Secretaria da Educação. Eu cheguei na Secretaria da Educação com um único objetivo, que foi fazer uma educação de verdade em Santa Cruz de Caparibe. Não é à toa que eu busquei unificar o conteúdo do município, ou seja, porque eu tinha um problema que eu observava. Quando eu fui vereador, eu fiz uma pesquisa dentro das escolas por minha conta, e eu percebi que muitos alunos, no 9º ano, sequer sabiam ler. Como é que pode um negócio desse? Então, quando eu me tornei secretário, o meu objetivo, quando tentei unificar o conteúdo, era que aquele aluno de Poço Fundo tivesse o mesmo conteúdo do aluno aqui da cidade, o aluno da Palestina, enfim. O que eu queria saber era o rendimento dos alunos. De fato, o rendimento eu iria olhar muito para a questão dos professores.
Por que uma sala do 9º ano do Santo Agostinho tem um rendimento X e outro não tem? Eu queria ver o envolvimento, o engajamento, principalmente dos profissionais, dos professores. Eu queria analisar isso. Mas aí você acabou chocando com os professores. Eu vou tentar entender um pouquinho disso. Daqui a pouquinho eu vou chamar um intervalo de 1 minuto e a gente volta com o Dimas Dantas. Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @Satex_Grantex. Atenção, cliente Porfírio Calçados, quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru. No quadro Olho no Olho, nós estamos recebendo o Dimas Dantas aqui nos estúdios e falamos há pouco sobre a atuação enquanto secretário de Educação, e eu disse, coloquei no ar que havia muita rejeição por parte dos professores, pelo menos eu via assim. O que é que acontecia? Na verdade, essa rejeição, Ney, no princípio, é porque nós sabemos que a cidade é muito dividida, seja nas escolas, seja onde for. Agora que eu acredito que a partir dessa eleição deve diminuir bastante isso. E na época, eu vice-prefeito, assumindo uma escola, sucedendo basicamente Clécia, mas a verdade ainda com a lembrança de Socorro Maia na secretaria. Então era muito forte, as pessoas entendiam que eu, político, vice-prefeito da cidade, assumindo a secretaria, assim. E o pior, não era nem os professores. O pior foi ser sabotado dentro de casa, Porque tinha umas pessoas que eram até vereadores que começaram a botar na cabeça do prefeito que eu estava indo às escolas tentando ser o prefeito da cidade. Só que as pessoas, eu digo, sempre me mediram com a régua deles. Se eu tivesse interesse em ser prefeito de Santa Cruz de Capibaribe, dificilmente eu não já teria sido. Nenhum convencimento nisso não. Mas as pessoas sabem que bastava eu não ter, por exemplo, brigado com Zé Augusto, não ter brigado com o próprio Hernando, quando eu virei presidente da Câmara, que eles não me quiseram mais no partido, e assim por diante. Mas eu nunca fui. Atual, o próprio Edson. Se eu não ter brigado com o Edson, eu podia ter levado isso, como diz, no banho-maria, e dificilmente eu não teria sido candidato à sucessão dele. Mas eu nunca pensei nisso. Só que as pessoas sempre medem os outros com a régua deles. Eu nunca fui uma pessoa ambiciosa, nunca busquei isso. Então, para que eu precisaria ter brigado com o Zé Augusto? Para quê? E eu sempre digo, Zé Augusto foi um prefeito que me deu o maior espaço quando eu fui presidente da Câmara. Se você pegar a história da presidência da Câmara, eu duvido que algum presidente da Câmara tenha produzido o que eu produzi nessa cidade ao longo de 2 anos. Eu duvido. Isso é um desafio que eu estou fazendo aqui, a qualquer um presidente que passou da Câmara. Basta olhar o que aconteceu na Câmara quando eu fui presidente. Com o passar do tempo se fala muito de que cortes foram feitos em diárias de vereadores e os hábitos mudaram. Na sua época, como eram essas questões de diárias, de combustíveis, por exemplo? Deixa eu começar a dizer o seguinte. Quando eu fui presidente da Câmara, até celulares eu tirei. Só não tirei as diárias. A diária cortei. Por exemplo, Congresso, cortei todos. Na minha presidência, durante a presidência que eu fui presidente, cortei a Congresso. Sabe o que os vereadores que faziam? Diga-se passagem, estou falando isso com autoridade, viu? Quando eu fui vereador, bem antes de ser presidente, eu nunca fui para um congresso bancado pela Câmara. Nunca, jamais eu fui. Quando eu me tornei presidente, era isso que eu tinha na minha mente. Eu duvido quando eu for presidente alguém. Aí esse pessoal que organiza esse congresso, ligavam. Chamei Carlos, que era o diretor lá da Câmara, que hoje é secretário. Disse, Carlos, nem atenda mais telefone. Quando ligar, disse, o presidente não aceita. Cortei. Os celulares também passei a cortar. A verdade é que quando eu terminei o meu mandato na presidência da Câmara, poucos vereadores falavam mais comigo. Eu não cortei, acho que tinha alguma coisa que eu não cortei, porque tinha uma lei que eu não podia ir de encontro à lei, e nem tinha condições de aprovar a revogação dela. Então, mas, quando eu fui para o Tribunal de Contas,
a prestação das minhas contas, teve uma vez que chegou um auditor do Tribunal de Contas. E é uma correria. Quando chega um auditor do Tribunal de Contas, todo mundo parece que só tem ladrão, é todo mundo correndo. O cara liga para mim e diz, olha, o auditor do Tribunal de Contas está aqui e nem crachê ele mostrou. Disse que era do Tribunal, queria ver todo o documento. Fui lá na Câmara e disse, olha, aqui não tem ladrão não. Vai, acho que era em Bezerros ainda, que agora parece que é em Surubim. Vai buscar seu crachê. Enquanto você não se identificar, você não vai ver nada aqui não. Porque nem eu roubo, e por isso eu não preciso ter medo de Tribunal de Contas. Aí o que é que ele fez? Carregou na tinta quando mandou para o tribunal, né, para os conselheiros. Eu mesmo fiz minha defesa lá. Talvez alguns da época, lembro que na uma campanha minha eu fiz uma revistinha mostrando minhas ações na presidência da Câmara. Tereza Doeira era presidente lá do tribunal. Quando eu me propus a fazer a defesa, nenhum conselheiro olhou para mim. Quando eu terminei de dizer o que eu tinha feito na Câmara, como eu tinha agido na Câmara, até Tereza Doeira mandou assessoria jornalística de lá, fizeram uma matéria comigo, pelo que eu disse. Foi, não sei nem quantos conselheiros são, foi a zero. Passaram todos a me ouvir o que eu estava falando. Porque é bom que eu diga, eu sei que muitos ainda não lembram, mas, por exemplo, como presidente, eu comprei um ônibus para levar pessoas doentes para o Recife. Eu comprei gerador para o hospital, reformei a cozinha do hospital. 27 ruas eu consegui calçar com o dinheiro da Câmara. Você transferiu para a Câmara de Vereadores? Para a Câmara não, para a Prefeitura fazer. Para transferir, mas aí onde eu disse que Zé Augusto me dava liberdade. Ele Você indicava? Indicava e ele não queria nem saber. Ele permitia que eu fizesse o que eu quisesse. Está entendendo? Na verdade, ele não interferia. Essa que é a grande verdade, que era um direito dele, porque o executivo é ele. Né? Hoje a Câmara de Vereadores tem uma escola de informática, não tem uma, foi criada por mim. Sabe? Então a verdade é que e agora eu entendo, que era o que eu penso, dinheiro público tem que ser direcionado para o interesse público. Dinheiro público não pode ser direcionado para interesse de político, de amigos. Então, assim, a finalidade do dinheiro público é gastar com as pessoas que de fato são as proprietárias do dinheiro. E foi isso que eu, ao longo da minha vida, busquei fazer. E isso desagrada. Porque as pessoas querem muito justiça, mas justiça com os outros, com você não. E eu não tinha isso comigo. Eu vou virar a pauta, certo? E tratar um pouquinho de futebol. Tem uma revista aqui que o Elivaldo Araújo conseguiu comprar no leilão. É a revista Placar de 1987, Elivaldo? 1987. Julho de 1987. E aqui, deixa eu abrir com cuidado aqui, porque a revista não é muito antiga. Na página 27, tem a matéria com Dimas. Você está acompanhando no vídeo agora essa matéria, certo? Extraída aqui da revista. Você tem essa revista, Dimas? Eu não. Não tem? Não. Elivaldo disse que não vai dar não. Né? Minha época de futebol não tem nada não. Pois é, mas está aqui a revista Placar, certo? Tá aqui. E que ela mostra, traz um título, Vermelho para o Juiz. Todo mundo sabe dessa história, isso tornou-se conhecido no país inteiro. E foi uma das cenas que tornaram-se imortais no futebol brasileiro, por incrível que pareça. Esse é o Dimas que está ali, certo? Que time é esse? É o 15 de Jaú. 15 de Jaú. Eu estou com a camisa 8. Nós temos um vídeo, né, que mostra um pouco aí desse momento, como ele aconteceu. E nesse jogo aí entre Corinthians e 15 de Jaú, um fato raríssimo no futebol. Um jogador do 15 de Jaú deu cartão vermelho para o juiz. A repórter Valéria Ribeiro viu e vai contar pra gente. Tudo começou com a expulsão do camisa 10 Nível, depois dessa falta no Ponta Cacau. O time que já tinha 10 ficaria com 9 jogadores. Isso esquentou a cabeça do meia Dimas, que não se conformou com a decisão do juiz, Antônio Carlos Saraiva. Tirou o cartão da sua mão e acabou mandando o juiz para fora de campo. Depois dessa confusão, quem acabou indo para o chuveiro mais cedo foi o jogador, que queria ser juiz. Dimas, por que você decidiu expulsar o juiz? É uma forma de protestar perante toda a imprensa, perante todo o público que estava comparecendo ao Pacaembu, de dizendo a ele de que ele não tinha condições morais nem técnicas de apitar uma partida na qual era altamente importante os 2 pontos para ambas as equipes. E eu, expulsando ele, dizia para ele que tanto ele como grande parte da arbitragem do futebol paulista e do futebol brasileiro são incapacitados de apitar qualquer partida, dirigir qualquer partida. 2 perguntas. Primeiro, você planejou fazer isso em algum momento, dar um cartão vermelho a um juiz, certo? É a primeira pergunta. E segundo, ironizaram você ou te levaram a sério depois desse fato aí? Ney, é como eu disse a você, durante 20 anos que eu usei aquela tribuna da Câmara, eu acho que poucas vezes eu cheguei na tribuna sabendo o que eu ia dizer.
ter pensado antecipadamente no que eu ia falar, qual era o meu discurso. Poucas vezes isso aconteceu. Eu normalmente, quando falar depois dos outros, fica mais fácil, né? Porque aí você já tem temas para poder desenvolver. Aí muitas chegam assim, eu digo, mas meu Deus, o que é que eu vou dizer aqui hoje? Isso é minha natureza. Isso aí foi um fato que ocorreu e eu jamais tinha pensado nisso. Mas esse juiz, ele cometeu por exemplo, ele diz aí que nós já estávamos com um jogador a menos. Ele tinha expulsado um cara, Vanzella, que esse rapaz jogou até no Sport uma época, uma passagem muito rápida. E Vanzella, ele expulsou Vanzella, confundindo ele com outro colega nosso. Eu passei o jogo todo discutindo com ele. E ele esqueceu da autoridade dele. E ele, aquela história, é o hábito que nós muitas vezes temos, de proteger o grande, quando deveríamos proteger o mais fraco. E ele era o seguinte, um jogador do 15 de Jaú, fazia alguma falta, ou uma suposta falta, um jogador do Corinthians. Ele, levanta aí, tu não joga nada, não sei o quê. Já você tocava num Casa Grande, por exemplo, Casa Grande, pô, não, Casa, não foi nada, não tocou em você, olha, tem calma, vamos comer. Aí isso foi. Quando ele expulsa o Vanzella, pouco tempo depois, ele confunde novamente nível. Não é o jogador que participa da jogada, ele expulsa nível. E eu vinha por trás dele, e ele estava com o cartão expulsando nível. Quando eu vi o cartão, eu pulei para pegar o cartão, mas sem a intenção de apresentar. Só que eu sempre tive o hábito de falar muito gesticulando. Quando eu comecei a gesticular, esse jogo foi no Pacaembu, e as pessoas começaram, o torcedor, a aplaudir. Aí quando eu estiquei o braço, entendi o que a torcida estava fazendo, né, aplaudindo. Aí eu levanto o braço realmente e coloco um gesto de expulsão. Você foi expulso depois? Fui expulso, ele me expulsa. Quando eu vou descendo, para você ver como é, um jornalista da Folha de São Paulo me pergunta, Dima, você sabe o que você fez? Eu disse, não, quando eu descer na vestiária que eu tomar um banho, eu vou ver. E aí desci, o jogo estava próximo do final também, tomei o banho. Você lembra do Osmar Santos, né? Sim. Osmar Santos era o bambambam da época da Rádio Globo, de São Paulo. Então ele fazia até narração para a Globo. E Osmar Santos faz uma entrevista no final do jogo, bota primeiro os fones no árbitro. Aí ele cai na bobagem de dizer que eu era um desequilibrado. Eu nunca esqueço, quando eu termino de dar a entrevista, Osmar Santos diz a ele, Saraiva, esse pode ser tudo, desequilibrado não. E a verdade é que depois ele deixou de apitar, porque ele disse que todas as vezes que entrava em campo, ele disse, olha, eu faço como Dima, eu expulso você. E ele até já faleceu, segundo eu soube. Mas eu não tinha planejado, e a repercussão assim, eu peguei 2 jogos de suspensão. Mas por quê? Porque a legislação da CBF, do futebol, não tinha como me punir diante de um fato, porque não tinha previsão legal para isso. Ninguém imaginou que isso poderia um doido iria fazer uma coisa como essa. Mas a verdade é que a injustiça, para quem tem sensibilidade, ela dói. Sabe? Vamos fazer alguns jogo rápido aqui em pergunta e resposta nesse aspecto de futebol. O que foi que você aprendeu com o futebol? De bom e de ruim? De bom, principalmente. A conviver com o outro. É uma experiência única de você ter um grupo de 30, 40 pessoas convivendo diariamente com sua própria família e você ter que se adaptar, saber lidar com essas pessoas, porque o futebol é um esporte coletivo que você depende de todos. Se você brigar com as pessoas, você termina ficando isolado dentro do grupo e você precisa de todos. Então isso para mim foi a maior lição, o maior aprendizado que eu tive ao longo da minha vida. E de ruim? De ruim, como sempre, onde tem grupo, sempre tem problemas muito sérios, pessoas que lidam são sérias. Por exemplo, no Santos mesmo eu fui sabotado. Era um grupo de pessoas que estavam há 5, 6 anos juntos e eu cheguei, infelizmente, o treinador gostava muito de mim, um mês depois já me botou como capitão do time, os caras já começaram a dizer que eu era peixinho, né, que se fala, favorecido pelo treinador, e começaram, uns 2 ou 3 começaram, eu era muito garoto, eu tinha parece que 21 ou 22 anos, 22 ou 23 anos, não recordo exatamente a minha idade, mas eu era um menino, a primeira vez que eu tinha saído de casa, vamos dizer assim, tinha acabado de casar. E a verdade é que eu fiquei perdido dentro do Santos. Você casou com o Cida nessa época ou não? Casei, em 82, exatamente. No ano que eu fui vendido para o Santos. E onde foi que vocês se conheceram? Ah, essa história é outra história. Ela sempre foi de Santa Cruz, ela é filha da terra. Deixa eu explicar, eu estava no profissional do Náutico e o Júnior do Náutico vinha jogar aqui. E o treinador, que era muito meu amigo, foi quem me ajudou muito no Náutico, no Júnior, Cidinho, prometeu trazer 2 profissionais. E eu morava próximo ali à Rua Augusta, vizinho ao Náutico. Eu tinha jogado em São Paulo no sábado, acho que foi isso, no sábado, na quinta, e no domingo não tinha jogo. Os caras que Cidinho convidou não apareceram. Ele foi lá, como ele sabia que dava bem, me pediu para eu vir. Eu vim. Só que eu já era profissional. Aí quando chega aqui tem um promotor chamado Dr. Marconi. Dr. Marconi era louco pelo Náutico. Aí eu vim com o Cidinho, mas eu não vinha jogar, vim só
acompanhei para ele cumprir o que ele tinha prometido, trazer pelo menos um jogador profissional, que eram 2, mas eu vim. Quando eu chego aqui, doutor Marcão, nunca tinha bebido na minha vida, nunca gostei de beber. Ali no Alvorada, ele começou a tomar umas doses de uísque e me dá. Eu comecei a tomar 2, cheguei no campo e disse, eu vou jogar. E ele pegou umas garotas para dar um presente a cada jogador do Náutico. E aí, claro, escolheu a mais bonita para dar o presente ao atleta que ele achava que era o bambambam da história. Né? Naquele momento eu já era profissional, tinha acabado de chegar de uma excursão da Europa, da Arábia Saudita. E aí, quando vamos para o campo, mas eu mesmo sem querer jogar. Quando eu chego no campo, que ela me dá aquele presente, aí eu já me empolguei para jogar. Né? Era Cida. Cida. Quando eu termino o primeiro tempo, pode me tirar, fui atrás da menina. Quem é da menina? Não a encontrei mais. À noite, quando terminou o jogo, já tarde, já à noite, vou para a Alvorada, quando me sento aqui com o doutor Marcão de novo, de frente, olha a menina aqui de frente de mim. Só que ela estava com 2 garotos, achei que era um namorado dela. Quando ela desceu, ela me deu tchau. Como eu já tinha tomado uma dose disso, eu estava muito empolgado, porque eu sou tímido para falar. Eu sou bom, eu gosto de falar, mas para eu me aproximar de alguém, eu tenho tímido, sou muito tímido. Aí segui ela, nesse dia ainda jantei na casa dela. E dona Auxiliadora? Porque eu imagino que a fama de jogador de futebol não era boa não, né? Não, só para você ver, quando eu chego, tá o pai dela com um irmão conversando, que eu não conhecia, claro. Aí eu, sempre conversador, comecei a elogiar a cidade, que a cidade era muito boa. O irmão dele olhou para mim, que já faleceu, o seu Alfredo, olhou para mim e disse, essa cidade é boa para quem presta, quem não presta a gente manda dar uma pisa. Ó, que intimidada. Aí eu olhei para ele e disse, então é muito melhor, a minha cidade essa cidade continua sendo muito boa, mas não é mais complicada, porque a gente não manda dar pisa, a gente manda matar lá em batalha. Eu já saí por cima, né? A cidade já tem esse nome por isso. Aí depois passei um ano, basicamente, sem me comunicar com ela e tudo. E aí tem um rapaz aqui que queria jogar no Náutico, Zé Maria. E Zé Maria pediu ela fazer uma carta para mim, me apresentando. E eu, quando cheguei lá, consegui botar Zé Maria lá para treinar no Náutico. Ele passou um tempo com a gente. E eu voltei a me comunicar com ela. Aí houve uma época, Zé Maria me convidou para vir aqui, eu vim para a casa dele e tal. E nisso, namorei com a menina. E um ano e pouco depois me casei com ela. Você casou com Cida, você é jogador de futebol, eu juro que essa parte da pauta não estava prevista não, mas porque é interessante. E aí ela passou a viver como cigana também, viajando com você. Com certeza, quando nós saímos, em 82, eu casei, acho que uns 3 ou 4 meses depois, fui vendido para o Santos. Agora imagine, ela devia ter seus 20 anos, eu nunca tinha saído daqui, fui embora para São Paulo, uma verdadeira loucura, uma aventura, né? Você tem. Daí saímos para Taubaté, saímos para Campo Grande, no Mato Grosso, para Florianópolis, lá em Santa Catarina, Campo Grande, Taubaté, em Jaú. Foi uma vida deliciosa. Eu vou chamar mais um intervalo de 1 minuto, certo? A conversa tá boa, mas a gente volta em 1 minuto só após esse comercial, rapidinho. E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997. Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui. O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba. Muito bem, estamos de volta falando um pouco sobre Dimas Dantas, né? Entrevista hoje do programa Olho no Olho. Dimas, tem uma parte nessa revista, eu não sei se você se sente à vontade de falar sobre isso, certo? Mas fala sobre uma tragédia familiar. Você perdeu uma filha em um acidente. O que foi que aconteceu? E eu nem sabia, inclusive, que essa revista citava isso. Depois foi que vi aqui que... eu vou citar o que tem na revista aqui. Além disso,
queria refazer-se do abalo da morte da filha Camila, de 2 anos, atropelada por um motoqueiro em dezembro passado. A fase em que aconteceu isso aqui, ela foi a fase em que aconteceu essa tragédia, pelo que eu soube, isso aconteceu em Santa Cruz, não foi? Essa foi nossa primeira filha, ela tinha 2 anos e 4 meses, era a única filha na época, minha esposa estava grávida da mais velha hoje, que se chama Rebeca, e a verdade foi uma tragédia imensa, porque minha esposa praticamente viu todo o acidente que ocorreu. Você sabe o que é um primeiro filho e muito difícil. E nessa idade, né? Nessa que é a idade que está andando, falando. falando. Uma filha incrível, todos apaixonados demais por ela. Mas eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, como hoje não tenho problema de falar do meu problema, como não tenho problema porque eu gosto sempre de reafirmar. Na época, eu era um garoto, mas continuava dizendo o que eu dizia na época. Eu não acredito na morte, eu acredito em Deus. Então não tenho nenhum receio de falar nisso. Claro, temos saudade, essa coisa toda, mas tenho certeza que minha filha, o fato que aconteceu, querendo ou não, sempre tudo tem a permissão de Deus. E a gente tem que aceitar isso, porque ninguém veio aqui, como dizia meu pai, para semente. Aí foi um choque, minha esposa estava com 6 meses, acho um pouco mais até, grávida, e o acidente praticamente ela presenciou, né? Foi uma verdadeira tragédia para nós, mas graças a Deus nós superamos e hoje nós sentimos saudade da nossa filha, mas como eu disse, hoje tem mais 3 filhos, são já adultos e graças a Deus continuamos com a nossa vida. Isso aconteceu há muito tempo. Nesse fato, o motoqueiro teve culpa do acidente? Teve muito. Deixa eu contar, isso ali foi na rua Bom Jesus, as pessoas conhecem, até onde é meu escritório ali, era véspera do final do ano. E era um dia feriado, e ali, quando não era feriado, enchia de bancos, que a feira era no centro, então não tinha como alguém passar. Nesse dia era um feriado e não botaram os bancos de feira. E ela chamou o avô para passear. E ele tinha uma caminhoneta que estava estacionada ali na antiga, onde hoje é uma loja de tecido, mas era a casa de Dona Severina, mãe de Milson. E o sol estava quente, já era tardezinha, 5 horas, acho que era um pouco antes, e aí a caminhoneta do meu sogro estava embaixo de uma algaroba que tinha ali. E ela saiu e foi indo para a caminhoneta e ele vinha lá de cima. Segundo minha esposa que viu o acidente, ele vinha empinando a moto. E aí eu acho que quando ele percebeu, né, ele saiu arrastando ela por uns 20 metros. Aquele mata-cachorro que a moto tinha, ou tem, não sei, ela acho que enganchou ali, ele saiu arrastando ela, fraturou o fígado, teve um problema na cabeça, e foi isso que terminou levando-a. Onde é que você estava nesse dia? E essa eu estava ensinando a primeira andar no meu escritório. Imediata? Como? A morte foi não, imediata? Daqui nós fomos para Caruaru, para Santa Efigênia. Ela chegou lá ainda, pediu a chupeta dela. Ela ainda, no dia seguinte, segundo o médico, ela começou a perder a sensação. Porque naquela época não tinha ressonância, não tinha nada. Eles tiveram que fazer uma coisa para, não sei, um contraste na cabeça para poder descobrir que ela tem uma convulsão, tem uma lesão na cabeça cerebral. Estourou o fígado dela, ela operou o fígado, mas o médico que operou disse a mim que não tinha problema, o fígado ia se refazer, que ela era uma criança, o fígado é o único órgão que consegue se regenerar, vamos dizer assim, né? E a verdade é que no 3º dia, se eu não estou enganado, foi o dia que ela faleceu. Mas ela faleceu na Santa Efigênia, ela foi perdendo os sentidos e tal, porque aí eu acho que o sangue no cérebro foi muito difícil, mas com fé em Deus a gente sempre supera tudo, como eu repito. Acredito que todos aqueles nós que acreditamos em Deus não podemos ter medo da morte porque ela não existe. O corpo sim, esse desaparece. Mas aquilo que a nossa essência é eterno igual ao nosso Deus. Certo. Só para fechar esse assunto, essa foi a sua primeira filha, não é isso? Tem recordações ainda, lembranças dela, passado aí 2, 3 décadas? Muitas. Primeiro que lá em casa nós, na período, minha esposa gostava muito de fotografia, sempre gostou muito de fotografia. E nós temos lembranças imensas, assim, de passagens dela incríveis. Ela está naquela fase, uma criança com 2 anos, ela está a 1000, né? E aí ela está deixando todos apaixonados por ela. Isso, era a primeira neta do meu sogro, minha primeira filha. E ela era encantadora, né? Ela teve comigo em Jaú uma época, todos ficaram apaixonados por ela. Além de tudo, uma garota muito saudável, né? Uma menina muito saudável. Como foi que você conseguiu se recuperar desse Veio Rebeca, né? Em seguida, 6 meses depois, Rebeca nasce. Claro, fica aquilo difícil, porque tem aquele vazio no meio da gente, né? Mas eu sempre tive uma ligação muito grande com a questão espiritual. E
isso me deu muita força a mim, eu poder dar força à minha esposa também, e a gente conseguiu, aos poucos. Porque imagina, você tem uma filha perfeita, sua primeira filha, que preenche todos os espaços. De repente ela desaparece, vai embora, e você tem uma outra filha, que querendo ou não é como se ela estivesse chegando para substituir aquela, e não há substituição, não tem como. Você tem que aprender a entender que aquela outra não veio para ocupar o espaço dela, da que foi, né? Ou seja, ela vai ter que ter o espaço dela, mas não é simples, porque é como se a outra tivesse chegado para tomar o lugar de Camila, e não era. Então até que a gente conseguiu absorver tudo isso, não foi simples, não, foi muito complexo. Dimas, para a gente começar a encerrar, você tem atuação, você é advogado, tem atuação como advogado, e eu lembro que várias das suas causas que você defendeu, né, das causas das pessoas, não foram cobradas. Eu até te perguntei aqui se a OAB permitia que o advogado fizesse a advocacia, né, praticasse a advocacia sem remuneração. Você disse que não tem problema. Por que disso, de fazer as atividades muitas vezes sem cobrar? E dá para lembrar de algo que transformou a vida de alguém a partir dessa atuação no direito? Com certeza, né? Eu posso lhe dizer que primeiro eu tenho muito do meu pai. Meu pai, a gente chama de rábula. Na minha cidade, na época que nós éramos crianças, não existia advogado. E meu pai, apesar de ser um homem só com primário, mas era um homem muito inteligente e que lia muito, e ele era o advogado da cidade. Mas ele tinha um problema. Quando ele fazia uma petição para alguém, qualquer coisa, as pessoas perguntavam, o nome dele era Antônio, mas chamavam ele de brigadeiro. Não é porque ele brigava não, é porque ele apoiou um cara que foi candidato a presidente da República, botou no chapéu o nome brigadeiro e aí ficou. Cidade pequena é assim. E as pessoas chamavam para ele, seu brigadeiro, quanto foi? Ele dizia, dê o que puder, não puder nada, não dê nada não. E era assim, e olha que nós éramos pobres, nunca fomos classe média não. Apesar que meu pai foi prefeito da minha cidade. Quando saiu da prefeitura não tinha dinheiro para fazer a feira. Bem, mas a verdade é que eu vou lhe citar um fato importante, eu tenho muito do meu pai. Aqui na Palestina, um cidadão que já não está mais conosco, que era o proprietário ali de cima, tinha cerca de ele entrou com ação para retomar os imóveis de mais de 60 ou 70 pessoas que moravam ali em cima da Palestina. E são pessoas que construíram casa, alguns deles, catando lixo, lá em cima. E eu fui advogado dessas pessoas e consegui ganhar essa ação. Ou seja, as pessoas iriam perder suas casas que não teriam para onde ir, e a verdade é que também não tinham condições de pagar um advogado. E eu me sinto hoje, com o que eu estou lhe dizendo, pleno de alegria por saber que eu consegui deixar 50, 60, 70 famílias em suas casas. Esse fato fez valer a pena os estudos. Não tenha dúvida, Ney. E no meu escritório não foi diferente. Deixa eu dizer uma coisa, eu sempre digo, eu não tenho natureza para comerciante como o povo de Santa Cruz tem. Eu não sei negociar. Eu também não. Eu não sei, então, quando se fala em dinheiro, eu tenho a maior dificuldade do mundo para falar em dinheiro. De quanto é aquilo, eu não gosto disso. Eu cheguei a ter cerca de uns 500 ou 600 processos no meu escritório. Eu digo a você que mais de 90% deles todos foram gratuitos. Nunca cobrei nada de ninguém. Eu podia hoje até ser um homem rico em Santa Cruz. Porque imagine eu cobrando R$2.000 em cada ação dessa, eu estaria muito bem de vida. Mas não me arrependo, porque sempre eu fiz aquilo que meu coração manda. E deu mais, deixa agora eu fazer uma observação importante. Desses 600 ou 700 processos, eu desafio um que tenha dito que eu pedi para votar em mim. Eu desafio um cidadão que esteja me ouvindo, ou que vai ouvir. Amanhã outro amigo que apresente a ele o programa. Eu espero que faça isso. Eu desafio um que eu tenha pedido um voto. Porque eu sempre fiz isso, porque eu sempre fui assim. Não ligo para isso. Minha vida, tudo que eu quis na minha, eu sempre tive. Nunca precisei enganar ninguém, nunca precisei fazer sacanagem com ninguém. E Deus foi muito bom comigo, até hoje tem sido bom demais, as portas sempre estiveram abertas para mim. E eu não me arrependo nesse sentido de nada que fiz. Eu vou chamar o último intervalo de 1 minuto e na última parte do programa a gente vai falar sobre esse momento atual, a batalha contra o câncer. Tem sido um outro exemplo, a forma como Serena, como Dimas tem enfrentado essa dificuldade. A gente traz daqui a pouquinho, após o intervalo.
Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros, além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos. Muito bem, estamos recebendo o Dimas Dantas, né, encerrando aqui a entrevista de hoje do quadro Olho no Olho. Dimas, falando agora em relação a esse momento, né, as pessoas já sabem, o Dimas enfrenta um tratamento contra o câncer, um câncer no cérebro, não é uma situação fácil, né, que gera, inclusive, algumas sequelas que você já vem sentindo, não é isso? Muito. Eu estou com um problema, tenho dito, muito sério com o lado esquerdo, porque meu tumor, ele é do lado direito. E o tumor na cabeça, quando ele é do lado direito, ele atinge o lado esquerdo. E eu tenho um câncer realmente muito agressivo. O câncer ele divide em primeiro grau, segundo grau, terceiro, o meu é o 4º grau. E aonde ele se localizou, o médico não pôde tirar todo o tumor. Agora, na próxima sexta-feira, eu vou estar fazendo uma ressonância, uns exames de imagem, que é onde eles vão observar o tratamento que eu fiz, se ele foi eficiente ou não, né? Mas a verdade é que é muito sério o meu câncer, mas eu encaro, como eu disse sobre minha filha, eu encaro da mesma forma, Ney. Eu não tenho nenhum receio de ir embora daqui desse mundo, eu não tenho problema, já criei meus filhos, são adultos, ou seja, eu entendo que o meu papel aqui está cumprido. Falhas, eu sei que houveram muitas e eu tenho conversado com Deus nesse sentido. Porque eu entendo que a gente hoje, quando estamos nesse apogeu da nossa vida, né, ou que achamos que estamos, no fundo não passa tudo de uma grande ilusão. Nós estamos aqui, o grande papel nosso aqui nesse mundo, eu disse antes de iniciar o programa, o que é? As pessoas dizem, nós temos que vencer o que é vencer na vida? É acumular um patrimônio? É se formar? Mas a verdade, e quando todos vão embora um dia, né? Não é com câncer, sem câncer, ninguém veio aqui para semente, todos um dia vão ter que ir embora. Será que esse vencer na vida é a conta pela receita com Deus? Então acho que é isso que a gente tem que pensar. Na hora que eu for embora desse corpo, a gente vai ter que, de uma certa forma, prestarmos conta. Não estou dizendo aqui que Deus é carrasco, mas quem pratica uma ação tem que responder por ela, né? O cara, quando mata alguém, ele vai responder pelo crime que cometeu. E eu entendo dessa forma, Ney. Se minha filha foi embora com 2 anos e pouco meses, eu ainda tive um crédito muito grande de Deus, eu estou com 60. Eu só posso agradecer a Deus pela família que Ele me deu, por tudo. E se Ele me permitir ficar aqui, ótimo. Vou viver mais tempo, porque eu não quero morrer, claro. Eu não quero morrer, não quero ir embora daqui agora. Mas não sou eu o dono disso. Essa é uma decisão, quem toma é Deus. E eu estou pronto para respeitar essa decisão. Agora, me preocupo é que eu estou com um espaço de tempo aí para me redimir, ou tentar pelo menos me redimir de algumas coisas que perante Deus não tenham sido corretas. E eu não posso dizer que eu fui santo, que eu não sou Jesus Cristo. Eu sei que cometi muitos erros. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Eu leio sempre uma coisa que eu nunca vou esquecer. Imagine uma árvore grande, frondosa, tem 2 pássaros, um lá em cima e o outro embaixo. O que está embaixo, o de cima só observa o de baixo. E o de baixo praticando as ações, comendo os frutos da árvore. O de cima é Deus que observa. E o de baixo somos nós comendo os frutos. São as ações que nós vamos praticando. As ações que são corretas estão aprovadas. E as que não são, então o que hoje eu olho, eu não vejo para o câncer comigo como um fim. E eu quero aqui aproveitar para dizer àqueles que estão nesse momento, e são muitas pessoas que são portadoras de câncer, porque agora como eu fui fazer o tratamento, é que eu vi que nas clínicas são muitas pessoas. E algumas pessoas um pouco desesperadas. E eu quero dizer para aqueles que hoje estão com câncer, que não precisa ficar desesperado. O mais importante é que a gente aprendamos a viver um dia por vez.
Vamos parar com planos de amanhã, daqui a um ano, daqui a 2. Porque se eu ficar pensando, eita, eu precisava mais 5 anos para viver, eu vou me desesperar. Porque eu posso entender que mas esse câncer está aí. 400 mil pessoas morreram agora com esse vírus no país. Eram saudáveis, tinham planos talvez para viver mais 30, 50 anos, e não estão mais conosco. Então eu quero dizer às pessoas que não se desesperem. Vamos viver nossa vida, sem pensar na doença, sem fazer planos. Vamos viver. O câncer não é um atestado de morte, não. Atestado de morte eu quero dizer nesse sentido que as pessoas pregam, que eu não acredito, repito, não acredito. Atestado de morte você recebe na hora que você nasce. Porque quem nasce sabe que tem um dia que vai ter que ir embora daqui. Não veio para ficar. Então, por que eu vou me desesperar porque eu tenho um câncer agora? E agora o câncer, algumas pessoas dizem que é uma doença que liquida uma pessoa, mata uma pessoa. Não. Nós sabemos que desde o dia que viemos para esse mundo, vai ter o dia da gente ir embora. Portanto, eu só quero dizer as pessoas que têm hoje um câncer, são portadoras dela, que estão sofrendo, porque tem muito que o meu, graças até agora, não fez eu sofrer. Mas tem pessoas que sofrem, que eu sei que é, porque eu tenho um irmão que morreu há pouco tempo atrás, passou 20 e poucos anos sofrendo com câncer, e esse sofreu muito. Então não se desesperem. Parem de pensar na doença, vamos pensar na vida, que é a oportunidade que Deus dá a todos nós. Você tem algum receio da evolução da doença no sentido de causar sofrimento? Não, Ney, porque eu não penso nisso. Eu não estou pensando. Deixa eu até dizer uma coisa que eu achei incrível. As coisas ruins sempre trazem umas boas. Não sei se você viu no UOL ontem, foi publicado, Douglinhas, que é o filho de Dolfo, mandou para mim um link a semana passada, que uma pesquisadora da USP, ela descobriu que o vírus da Zika não é que come as células cancerosas, né, do meu tipo de tumor meu, da cabeça? Ela está com uma pesquisa, ela já fez com ratos, com cachorro, tumores que não podiam nem ser operados. Aí ela agora vai fazer com seres humanos. Talvez não dê mais tempo, mas a verdade é que ela descobriu que não tem efeito colateral e o vírus come todas as células doentes, sem deixar nenhum rastro. Imagina, só para acabar com minha sorte toda, só faltava essa. Para a gente encerrar, o que é que essa batalha te ensinou? Isso, Ney, que a gente não deve esquecer que não viemos aqui para sermos eternos aqui na Terra, né? A gente precisa entender que todos nós, sem exceção, temos um tempo limitado por aqui. E, portanto, precisamos voltarmos para essa realidade e não vivermos passando por cima de tudo e de todos como se fôssemos eternos, como se a vida se resumisse só isso aqui. Se a vida se resumisse só isso aqui, não teria nenhum sentido. Porque você, vamos falar, junta um patrimônio, daqui a pouco você vai embora, fica aí. Às vezes até a família que você deixou, que lutou tanto isso para construir sua família, esse próprio patrimônio vai ser responsável por destruir sua família, por destruir as pessoas que você tanto lutou por elas. Eu, como advogado, tenho várias experiências disso lá no fórum, ou tive, e posso garantir que isso não vale a pena. Acho que o mais importante é que a gente valorize cada detalhe da nossa vida. Valorizar as pessoas, nossos amigos, nossa família, nossos filhos, enfim. Essa é a lição que eu acredito que todos nós precisamos aprender. Porque estamos todo mundo voltado para essa grande ilusão, esse oceano de ilusão que a gente vive. Como se tudo isso aqui fosse nosso e que nós somos os últimos proprietários. Mas o grande proprietário de tudo é outro. Enquanto nós não concebermos, não entendermos isso definitivamente, não só da boca para fora, nós vamos viver aí e morrendo todos arrependidos. Dimas, muito obrigado pela presença aqui no estúdio e parabéns pelos exemplos que você deu ao longo da vida, certo? E que vem dando agora, por exemplo, falando da forma como você fala, principalmente a pessoas que também enfrentam esse problema. E eu falo isso com o meu coração. Eu quero dizer às pessoas que eu convivi com um irmão que quando ele descobriu, ele tinha 29 anos, ele descobriu que tinha um câncer. Certo, eu cheguei na casa dele, Tonho, e aí, que o nome dele é Antônio, eu chamava ele de Tonho. Tonho, e aí? Ele disse, mas é o seguinte, veja bem o que ele disse na época. É eu aqui, a morte ali. Eu olho para ela, ela olha para mim. Eu nem tenho medo dela, nem ela tem medo de mim. E a verdade é que ele viveu até os 63 anos. Então, eu adorava meu irmão. Porque ele foi meu pai. Ele morreu há pouco tempo. Morreu na hora que eu saí da sala de operação. E quando eu fui operado, na hora que a esposa dele ligou, na hora que minha esposa ligou para dizer que eu tinha saído da sala, ela disse, Antônio acabou de falecer.
Acho que ele está só esperando. Bom, mas é isso. A gente agradece a presença do Dimas aqui no estúdio e a gente volta com mais um quadro Olho no Olho dentro do programa Independente, todas as terças-feiras. Obrigado a você que nos acompanha, um grande abraço e até a próxima. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.